Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 31 de julho de 2023. Eu quero falar aqui para vocês hoje sobre os zumbis do ditador russo Vladimir Putin, que são aquelas pessoas que estão retornando da guerra para a Rússia. Antes de entrar nos detalhes, quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal e também façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Essas pessoas, esses soldados que estão voltando da guerra, são soldados que foram feridos. Muitos voltam mutilados, e a maioria deles com problemas mentais severos e viciados em uso de droga. E estão enchendo os hospitais de algumas regiões da Rússia, da onde vem uma maioria desses soldados, que tem origem principalmente na região asiática da Rússia, que não é uma região que tenha muitas condições médicas, inclusive existe falta de remédios, falta de medicamentos, e alguns hospitais já estão faltando médicos. Faltam médicos por quê? Porque médicos estão sendo recrutados para serem enviados à linha de frente para servirem como médicos, porque há uma falta de médicos na linha de frente também. E como eles estão sendo recrutados? Existe um número de médicos que não concorda com a guerra e não quer ir para a linha de frente. Então, os representantes do ditador russo apenas fazem a seguinte pergunta: você não quer ir para a guerra? Então você saia do serviço. Você não pode trabalhar mais conosco. Como eles trabalham em hospitais públicos, nesse interior asiático, não existem muitas oportunidades, ou eles vão à guerra e tem médicos que de fato saem do trabalho que tem nos hospitais. Existem casos que o ex-militar, né, agrediu a esposa, nunca bateu, casado anos com a esposa, nunca tinha batido na mulher, agora diariamente dá uma surra nela. Existem muitos pedidos de divórcio das esposas, que vão para a casa dos pais ou vão para a casa de parentes, porque eles estão transtornados psiquicamente pela guerra e pelo uso de psicotrópicos, pelo uso de drogas, anfetaminas, etc. Disse que a maioria das drogas que eles consomem antes do combate são drogas líquidas. Dão-lhes uma energia e um grande número de pessoas morrem dessa maneira. A Rússia mudou agora, no primeiro semestre, né, nesse ano, a sua tática de guerra, o seu modus operandi, ou seja, a parte operacional, onde ela, principalmente para a infantaria, eles experimentaram isso com o grupo Wagner em Bakhmut, principalmente para a infantaria, onde eles dão drogas para os infantes antes de eles irem para o combate, e eles mandam eles em levas em combater com os ucranianos. Aí eles mandam um número de soldados, não são grandes números de soldados, no máximo 100 a 150, eles morrem, eles mandam outra vaga, né, outra onda de soldados para morrerem na linha de combate. E tem feito isso sistematicamente em todas as regiões agora. E a Rússia, segundo alguns depoimentos de médicos, eles se preocupam que não sabem o que vai virar com essas pessoas que estão voltando da guerra. E muito mais voltarão porque pessoas estão sendo mobilizadas. A maioria são pessoas que foram mobilizadas à força em setembro do ano passado, que estão retornando mutilados, viciados. E o pior não é isso. O pior é viciados pelo governo. É esse o presente que esse ditador cruel, sanguinário, promove uma guerra
criminosa contra a Ucrânia por motivos fúteis, que só na sua cabeça, que inventa um monte de mentiras para fazer essa guerra, ele faz um crime também, não só contra a Ucrânia, que são grandes crimes que ele está cometendo e cometeu na Ucrânia, mas um crime contra o seu povo, contra a sua juventude, contra os homens do seu país. Vocês vejam, até agora, 250.000, ou seja, 250 mil homens morreram nessa guerra. Então, agora está começando a ficar explicado pelas táticas, pelos procedimentos operacionais de combate, por que estão morrendo tantos russos. E o pouco que eles conquistaram, por que eles conquistam? Fruto desse criminoso, desse ditador hitlerista, stalinista, fascista nazista desse século, dessa década de 20. Ou seja, ele não só destrói a alma dos combatentes ucranianos, mas destrói também a alma do seu povo, o que é um crime muito grave. Os homens com maior probabilidade de lutar, quando ainda estão na infantaria, eles são considerados, na realidade, no meu ponto de vista, como descartáveis, né, para esse modus operandi dos russos. E normalmente são recrutas, como eu disse, da Ásia, mas são dessas repúblicas que eles não dão muita atenção. Repúblicas que não têm muitos recursos, mas que assim mesmo eles não queriam vir para a guerra, né? E também os voluntários que são prisioneiros de presídios, que têm uma certa pena a cumprir, são criminosos, mas não têm experiência em combate, e eles se voluntarizaram pela expectativa de terem uma liberdade quando retornarem da guerra, mas eles estão retornando em condições muito precárias. E o grande problema é que eles estão drogando. Isso foi um relatório, inclusive, do Royal United Service Institute, que publicou isso, que ouviu médicos russos e que ouviu muitos desses que estão voltando nessas condições, e o número é grande. Não se sabe ao certo, mas diz que minimamente são 50 mil pessoas que voltaram, e esse número pode ser bem maior. Talvez chegue a 100 mil ou um pouco menos. Mas como decorrer dessa guerra, como o ditador sanguinário e criminoso não quer terminar essa guerra, esse número com certeza deverá aumentar, assim como deverá aumentar o número de baixas russas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, é muito triste contar isso. Estou contando um pouco agora a versão do sofrimento desses soldados russos por essa guerra insana, que voltam agressivos, que voltam fazendo mal para a sua família, para os seus parentes e para os seus amigos, que não vão ter mais condições de nenhuma convivência social e que vão precisar de tratamento psicológico, psiquiátrico por muitos anos, mas que o governo russo não está dando. Obrigado a vocês. Não esqueçam, inscrevam-se no canal. Deem o like, participe, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todos os feridos e mortos e a alma de todos. Deus salve a Ucrânia, Deus salve o Brasil. Paz e bem.